O momento em que percebi que meu próprio marido estava me envenenando foi o dia em que deixei de ser invisível. Senti um arrepio subir pela minha espinha enquanto encarava o copo com os comprimidos que ele havia me entregado, com o rótulo trocado, os comprimidos dentro, substituídos. Aquela manhã mudou tudo o que eu achava que sabia sobre amor, confiança e sobre o homem com quem dividia a cama por 32 anos. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Marta e tenho 73 anos. Nos últimos 5 anos, vivi em um pequeno apartamento em São Paulo, onde os sons da cidade nunca dormem e o cheiro de sonhos distantes se mistura com a fumaça dos escapamentos e a esperança. Todas as manhãs, eu acordava em nosso quarto apertado. As paredes finas mal continham o barulho dos vizinhos, as sirenes, o zumbido constante da vida que nunca para. Eu pegava aquele frasquinho marrom na minha mesa de cabeceira, o dos meus remédios para o coração, os comprimidos que deveriam me manter viva, manter meu batimento cardíaco e regular estável, me manter funcionando por mais um dia. A janela ficava entreaberta o suficiente para a brisa de outono trazer o cheiro fraco de milho cozido do vendedor ambulante 3 andares abaixo. Aquele cheiro costumava me confortar, me lembrando de tempos melhores, quando meu filho era pequeno e caminhávamos pelo Parque Ibirapuera, dividindo o milho quente saído da panela. Mas algo estava errado. Terrivelmente errado. Meus dias haviam se tornado um borrão silencioso de exaustão e confusão. Eu engolia aqueles comprimidos todas as manhãs, confiando que ajudariam, mas em vez de me sentir melhor, eu me sentia pior. Meu coração disparava em momentos estranhos. Depois diminuía para um ritmo quase assustador. Eu ficava tonta ao me levantar da cadeira da cozinha. O gosto na minha boca era sempre ligeiramente amargo, metálico, errado. Eu culpei a idade. Eu culpei o estresse. Eu culpei tudo, exceto a única coisa que eu deveria ter suspeitado desde o início. A manhã em que meu mundo se partiu começou como qualquer outra. Fui me arrastando para a cozinha em minhas pantufas gastas, o piso frio sob meus pés apesar do pequeno aquecedor que mantínhamos ligado. A cafeteira borbulhava e sibilava, enchendo o ar com o único calor que nossa pequena cozinha podia oferecer. Meu marido Ricardo estava sentado à nossa pequena mesa, lendo o jornal com aquela mesma expressão distante que usava há anos. "Bom dia, Marta", ele disse sem levantar os olhos. "Bom dia", sussurrei de volta, minha voz rouca de outra noite mal dormida. Peguei meus comprimidos, como em todas as outras manhãs. Ricardo me observava pelo canto do olho, algo a que eu já havia me acostumado. Ele começou a prestar atenção na minha rotina de medicamentos cerca de 6 meses antes, alegando que estava preocupado com minha saúde. Fofo, pensei na época, atencioso. Mas naquela manhã, meu filho Davi entrou correndo pela nossa porta da frente. Ele estava morando do outro lado da cidade, trabalhando em turnos duplos na construção civil, enviando a maior parte de seu salário para nos ajudar com o aluguel e as compras. Aos 28 anos, Davi herdou meu amor teimoso e o maxilar forte de seu pai, mas seus olhos continham uma bondade que Ricardo havia perdido em algum lugar ao longo do caminho. "Mãe", a voz de Davi era urgente, sem fôlego. Ele deve ter subido 3 lances de escada correndo. "Mãe, precisamos conversar. Agora." O jornal de Ricardo estalou quando ele virou a página. "Sua mãe está ocupada, filho." Mas Davi o ignorou. Ele pegou meu braço gentilmente, sua mão calejada, quente e familiar. "Mãe, fuja." Ele sussurrou no meu ouvido, tão baixo que quase não ouvi. "Os comprimidos. Eles não estão certos." Meu sangue virou água gelada. Davi esteve em nosso apartamento na noite anterior, me ajudando a organizar alguns papéis médicos antigos. Enquanto eu estava no banheiro,
Ele notou algo sobre meu frasco de remédios. O rótulo parecia um pouco estranho. Ele disse. Os comprimidos dentro não correspondiam ao que a receita deveria conter. Naquela manhã, ele tirou uma foto do meu frasco e comparou com a receita original que ele me ajudou a aviar meses atrás. Os comprimidos eram diferentes. Completamente diferentes. Eu encarei Ricardo, que continuava a ler seu jornal como se nada tivesse acontecido. O homem que havia prometido me amar e proteger. O homem que me abraçou quando chorei no funeral da minha mãe. O homem que comemorou comigo quando Davi se formou no ensino médio. O homem que estava me envenenando lentamente há meses. Como se processa uma traição tão profunda? Como se olha para alguém com quem você dividiu 32 anos e percebe que essa pessoa esteve te destruindo de dentro para fora? Pedi licença para ir ao banheiro, minhas pernas tremendo. Davi me seguiu, sussurrando urgentemente sobre me levar a um médico, sobre conseguir ajuda, sobre chamar a polícia. Mas tudo em que eu conseguia pensar era no peso dos comprimidos no meu estômago. Quantos comprimidos errados eu engoli? Quantas manhãs eu confiei no homem que amava para me manter viva, enquanto ele, na verdade, estava me matando. As fotos na parede da nossa sala de repente pareciam diferentes. Nosso dia de casamento em 1991. Jovens e sorridentes do lado de fora do pequeno cartório no centro. Ricardo em seu melhor terno, eu com o vestido azul da minha mãe. O primeiro dia de aula de Davi, banguela e orgulhoso. Nossas férias em Foz do Iguaçu, quando o dinheiro era tão curto que dividimos um quarto de hotel e jantamos sanduíches de queijo e presunto. Aquelas memórias eram reais? Ou eu estive vivendo com um estranho o tempo todo? Eu preciso te dizer por que isso aconteceu. Por que um homem envenenaria sua esposa? Por que alguém destruiria sistematicamente a pessoa que lhe deu tudo? Não foi de repente. O mal raramente é. Por 32 anos, eu fui a base da nossa família. Quando Ricardo perdeu o emprego na transportadora em 2009, eu trabalhei em 2 empregos para nos manter à tona. Eu limpava escritórios à noite e trabalhava em uma pequena quitanda durante o dia. Minhas mãos rachavam com os produtos de limpeza, minhas costas doíam de esfregar pisos intermináveis, mas sobrevivemos. Quando Davi precisou de dinheiro para a faculdade, eu lhe dei minhas economias de anos pulando refeições e usando roupas de segunda mão. Quando a mãe de Ricardo ficou doente, cuidei dela por 3 anos, trocando seus lençóis, cozinhando suas refeições, segurando sua mão durante as longas noites. Você nunca vai entender se não se esforçar, Ricardo costumava dizer quando eu pedia ajuda em casa. Você está sendo dramática, está só cansada, quando eu mencionava o quão sobrecarregada me sentia. Lembro-me de uma noite, talvez 2 anos atrás, eu estava tão exausta que mal conseguia ficar de pé. Tinha trabalhado um turno duplo na quitanda, chegado em casa para fazer o jantar, limpar tudo, ajudar Davi com alguns documentos para suas candidaturas de emprego. Pedi a Ricardo se ele poderia apenas me ajudar a dobrar a roupa. Faça o que eu mando, ele disse, sem nem mesmo desviar o olhar da televisão. Não há tempo para fraqueza. Esse foi o momento em que algo dentro de mim começou a morrer. Não dramaticamente. Não com lágrimas ou raiva. Apenas um apagar silencioso, como uma lâmpada queimando lentamente. Comecei a me perguntar se meu amor era apenas combustível para a conveniência deles. Se eu não era nada mais do que um fantasma assombrando minha própria casa, visível apenas quando precisavam de algo. Mas ainda assim, eu fiquei. Ainda assim, eu amei. Ainda assim, eu confiei. Mesmo quando Ricardo começou a controlar nossas pequenas finanças com mais rigor. Não tínhamos muito. Minha aposentadoria, seu auxílio-doença, a ajuda ocasional de Davi. Mas Ricardo insistia em administrar tudo. Você não é boa com dinheiro, ele dizia. Deixe que eu cuido disso, mesmo quando ele começou a me isolar dos poucos amigos que me restavam. A Rosa lá de baixo fala demais, ele reclamava. A dona Sônia da quitanda é bisbilhoteira.
Você não precisa delas enchendo sua cabeça de bobagens. Mesmo quando minha própria saúde começou a falhar e ele parecia mais irritado do que preocupado. Outra consulta médica? Outra receita? Você sabe quanto isso nos custa? Os sinais estavam lá. Os alarmes estavam soando. Mas quando você ama alguém, quando construiu sua identidade inteira em torno de cuidar dessa pessoa, você aprende a silenciar esses alarmes. Você aprende a dar desculpas. Você aprende a desaparecer. Eu desapareci tão gradualmente que nem percebi que tinha sumido. Você sabe como é ser invisível em sua própria vida? Ver a si mesma encolhendo cada vez mais até não ter certeza se ainda existe? Mas naquela manhã, quando Davi sussurrou, "Fuja", no meu ouvido, algo tremeluziu de volta à vida dentro de mim. Alguma parte enterrada de mim que se lembrava de como era se importar. Os comprimidos na minha mão de repente pareceram armas. As microagressões vinham se acumulando por anos. Pequenos cortes que sangravam minha autoestima gota a gota. Aniversários que passavam sem reconhecimento. Esqueci de novo, Ricardo dizia com um encolher de ombros. Você sabe que sou ruim com datas. Quando fiquei doente com bronquite no inverno passado, tossindo tanto que não conseguia dormir, Ricardo reclamou do barulho que o mantinha acordado. Nenhuma oferta para fazer chá, nenhuma sugestão para ir ao médico, nenhuma mão gentil na minha testa verificando a febre. Apenas irritação por minha doença ser inconveniente. Você está sempre doente ultimamente, ele disse uma manhã, sua caneca de café batendo na mesa com finalidade. Talvez se você se cuidasse melhor. Eu o encarei, querendo lembrá-lo de que eu havia trabalhado até a exaustão cuidando de todos os outros por 3 décadas. Que meu corpo estava se desfazendo sob o peso das necessidades de todos os outros. Mas eu fiquei em silêncio. Eu sempre ficava em silêncio. A solidão era insuportável. Sentada no mesmo cômodo com o homem com quem me casei, sentindo-me mais sozinha do que se estivesse em uma ilha deserta. Pelo menos em uma ilha deserta, eu saberia por que estava isolada. Então veio o dia em que Davi chegou mais cedo do trabalho, doente com uma virose. Ele me encontrou no chão da cozinha, chorando. A xícara de chá jazia estilhaçada ao meu redor em pedaços de cerâmica marrom. Eu nem me lembrava de tê-la deixado cair. Só me lembro do som que fez, agudo e final, como algo importante quebrando para sempre. Mãe, o que há de errado? Davi se ajoelhou ao meu lado, suas roupas de trabalho ainda empoeiradas da obra. Nada, sussurrei. Estou bem. Mas eu não estava bem. Eu estava desaparecendo. Eu estava morrendo de dentro para fora, e ninguém parecia notar ou se importar. Naquela noite, sentei-me à minha pequena penteadeira, olhando para mim mesma no espelho trincado. Quando eu tinha envelhecido tanto? Quando minha pele ficou tão fina e pálida? Quando meus olhos perderam o brilho? Abri a gaveta de cima e puxei uma velha caixa de sapatos cheia de fotografias. Fotos de Davi bebê, seu punho minúsculo enrolado no meu dedo. Fotos de Ricardo e eu antes da vida ficar difícil, antes do amor se tornar obrigação, antes da confiança se tornar um luxo que eu não podia pagar. Guardei-as de volta. Não suportava mais olhar para aqueles fantasmas de felicidade. Foi quando comecei a contemplar fazer algo que nunca havia feito antes. Dizer não. A possibilidade me aterrorizava mais do que permanecer neste suicídio em câmera lenta. E se eles me abandonassem completamente? E se eu acabasse sozinha, sem ninguém para se importar se eu vivesse ou morresse? Mas qual era a alternativa? Continuar desaparecendo até não sobrar nada? Fiquei me encarando naquele espelho até a luz da manhã se infiltrar por nossas cortinas finas. Toquei as linhas profundas ao redor dos meus olhos, as raízes grisalhas aparecendo no meu cabelo castanho desbotado. Eu parecia uma mulher que havia esquecido como viver. Será que eu conseguiria me lembrar? Era tarde demais? Os dias seguintes passaram em uma névoa estranha. Eu segui minhas rotinas. Tomar meus comprimidos, fazer o café da manhã, limpar, cozinhar. Mas tudo parecia diferente. Como se eu estivesse me observando de fora do meu próprio corpo, esperando por algo quebrar.
Ricardo pareceu sentir minha mudança. Ele se tornou mais atencioso, trazendo-me meus comprimidos com um copo d'água, perguntando sobre minhas consultas médicas com o que parecia ser preocupação genuína. Sabe que eu me preocupo com você, ele disse uma noite. Sua mão no meu ombro. Eu só quero que você seja saudável e feliz. Mas as palavras de Davi ecoavam na minha cabeça. Os comprimidos. Eles não estão certos. Comecei a prestar mais atenção. Os comprimidos realmente tinham um gosto diferente do que eu me lembrava. Meus sintomas não correspondiam ao que deveriam ser. Em vez de me sentir melhor, eu me sentia pior. Confusa, tonta, fraca. Uma tarde, enquanto Ricardo estava fora, Davi apareceu com papéis impressos da internet. Informações sobre meu remédio para o coração, sobre como deveria ser, sobre o que deveria fazer. Mãe, olhe isso, ele disse, espalhando os papéis sobre nossa pequena mesa da cozinha. Estes comprimidos que você tem tomado, eles não são nem de longe o que você deveria tomar. A evidência era devastadora. Os comprimidos reais eram brancos e redondos. Os que eu estava tomando eram azulados e ovais. Os comprimidos reais deveriam me fazer sentir mais enérgica, mais estável. Os que eu estava tomando estavam me deixando mais doente. Ele está te envenenando, mãe. A voz de Davi falhou. O pai está te matando lentamente. As palavras pairaram em nossa pequena cozinha como fumaça de um incêndio, sufocantes e inescapáveis. Como você confronta alguém sobre tentativa de assassinato? Como você olha para a pessoa com quem dividiu a cama por 32 anos e pergunta por que ela está tentando te matar? Naquela noite, decidi descobrir. Ricardo chegou em casa de seu jogo de pôquer semanal, cheirando a cigarro e decepção. Ele se movia pelo nosso apartamento como se fosse o dono, como se eu fosse apenas mais um móvel pelo qual ele precisava desviar. Ricardo, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia há meses. Precisamos conversar. Ele me olhou com leve irritação. Sobre o quê? Eu levantei o frasco de comprimidos. Sobre isso. Por um segundo, talvez menos que um batimento cardíaco, algo piscou em seu rosto. Medo, cálculo, culpa. Então desapareceu, substituído por sua expressão habitual de desdém. O que tem eles? Eles não são meus comprimidos. Não seja ridícula, Marta. Claro que são. O Davi verificou. Estes não são meus remédios para o coração. São outra coisa. A mandíbula de Ricardo se contraiu. O Davi não sabe do que está falando. Você está imaginando coisas, mãe. Mãe. Ele começou a me chamar assim em vez do meu nome cerca de 1 ano atrás. Como se eu tivesse deixado de ser sua esposa e me tornado apenas um fardo idoso de quem ele estava preso cuidando. Eu não estou imaginando nada, disse eu, surpresa com a força em minha própria voz. Eu quero saber o que são esses comprimidos e por que você tem me dado eles em vez da minha medicação real. A máscara caiu. Por um momento, eu vi o verdadeiro Ricardo, frio, calculista, zangado por ter sido pego. Se você precisa saber, ele disse, sentando-se pesadamente à mesa da cozinha. Os comprimidos reais eram muito caros. Estes são genéricos. Fazem a mesma coisa, só que mais baratos. Mentiras. Mesmo que eu não soubesse a verdade, eu saberia que ele estava mentindo. A maneira como ele não conseguia me olhar nos olhos, a maneira como suas mãos mexiam na caneca de café, a maneira como sua voz ficava um pouco mais alta. Mas eu sabia a verdade. Aqueles não eram versões mais baratas do meu remédio. Eles não eram remédio nenhum. Eram outra coisa, algo que estava destruindo lentamente meu corpo de dentro para fora. Por quê? Sussurrei. Ele olhou para mim então, e o que eu vi em seus olhos me assombrará para sempre. Não amor, não preocupação, nem mesmo culpa. Apenas cálculo frio e ressentimento mal disfarçado. Você é cara, ele disse simplesmente. As visitas ao médico, as receitas, as queixas constantes.
Você tem alguma ideia do que custa para te manter viva? O cômodo girou. Agarrei a beirada da mesa para não cair. E o dinheiro do seguro de vida ajudaria. Ele continuou, como se estivesse discutindo o tempo. O seguro de vida não é muito, mas é alguma coisa. Além disso, eu finalmente teria o apartamento só para mim. 32 anos de casamento. 32 anos de amor, sacrifício, devoção. Reduzidos a uma análise de custo-benefício. Ele estava me matando pelo dinheiro do seguro e pela paz de espírito de não ter que lidar com uma esposa idosa. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Não conseguia processar que o homem que eu amei, o pai do meu filho, estava me envenenando sistematicamente por meses. Não me olhe assim, disse Ricardo, levantando-se e se movendo em minha direção. Você age como se fosse algum tipo de santa, mas você é apenas um fardo. Um fardo caro e necessitado que estou cansado de carregar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada em nossa cama, ouvindo Ricardo roncar ao meu lado, me perguntando quantas noites eu passei ao lado do meu potencial assassino. Me perguntando como eu pude ser tão cega, tão confiante, tão ingênua. Mas algo mais estava crescendo dentro do terror e do coração partido. Algo que eu não sentia há anos. Raiva. Raiva pura, limpa e justa. Como ele ousa? Como ousa este homem que mal trabalhou na última década, que viveu do meu trabalho e sacrifício, que pegou cada grama de amor e devoção que eu tinha para dar? Como ele ousa decidir que eu não valia a pena manter viva? Pensei em Davi, dormindo do outro lado da cidade, provavelmente preocupado com sua mãe. Meu filho, que se esgotou trabalhando para tentar nos sustentar. Meu filho, que notou o que eu perdi. Meu filho que tentou me salvar. Pensei em Rosa, minha vizinha do andar de baixo. A doce Rosa, que me convidou para um café inúmeras vezes ao longo dos anos. Rosa, que se ofereceu para ajudar quando eu estava doente. Rosa, que sorriu para mim no corredor e perguntou sobre minha saúde com preocupação genuína. Todo o amor e cuidado pelos quais eu estava faminta estava bem ali, esperando por mim. Mas eu estava tão focada em tentar ganhar afeto de alguém que me via como nada mais do que um fardo financeiro que perdi tudo completamente. Na manhã seguinte tomei uma decisão. Eu ia parar de fingir. Parar de fingir que este casamento era recuperável. Parar de fingir que Ricardo se importava comigo. Parar de fingir que eu merecia ser envenenada lentamente até a morte. Eu ia lutar. Quando Ricardo me entregou meus comprimidos da manhã, eu sorri para ele. Obrigada, querido, eu disse docemente. Então caminhei até o banheiro e joguei-os no vaso sanitário. Pela primeira vez em meses, não engoli veneno com meu café da manhã. Parecia rebelião. Parecia revolução. Parecia a primeira respiração depois de quase se afogar. Davi apareceu naquela tarde com informações que ele havia coletado da internet e ligando para a farmácia. Sentamos à mesa da cozinha enquanto Ricardo estava fora, planejando o que pareceria impossível apenas alguns dias antes. Minha fuga. Precisamos te levar a um médico primeiro, disse Davi, suas mãos ásperas de trabalho segurando as minhas. Fazer exames de sangue, documentar o que ele fez com você. E depois? Eu perguntei. Depois chamamos a polícia. A palavra pairou entre nós. Polícia. Tornou tudo real. Final. Não haveria como voltar atrás depois daquilo. Mãe, ele tentou te matar, disse Davi suavemente. Ele vem te envenenando lentamente por meses. Isso é tentativa de assassinato. Eu sabia que ele estava certo. Mas 32 anos de casamento não morrem facilmente, mesmo quando deveriam. E se eu estiver errada? Sussurrei. E se houver alguma explicação? Davi pegou o seu telefone e me mostrou as fotos que tirou. Os comprimidos falsos ao lado de imagens de como minha medicação real deveria ser. A pesquisa que ele fez sobre o que aqueles comprimidos falsos realmente eram. Soníferos de venda livre misturados com outra coisa, algo que causaria exatamente os sintomas que eu estava sentindo.
Você não está errada, mãe. E você não está louca. E você não merece isso. Naquela tarde, dirigimos para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Tatuapé. Eu sentia como se estivesse traindo Ricardo de alguma forma, mesmo que ele estivesse tentando me assassinar. 32 anos sendo treinada para colocar as necessidades dele antes das minhas não desaparecem da noite para o dia. Mas enquanto eu estava sentada naquela sala de espera estéril, observando Davi preencher a papelada, algo mudou dentro de mim. Eu não estava traindo ninguém. Eu estava finalmente cuidando de mim mesma. A médica que me atendeu era uma jovem com olhos gentis e mãos suaves. A doutora Amaral ouviu tudo, sobre os comprimidos, sobre meus sintomas, sobre minhas suspeitas, sem julgamento ou descrença. Vamos fazer alguns exames, ela disse. Exames de sangue, análise de urina, tudo o que pudermos pensar. Se alguém tem lhe dado uma medicação que você não deveria tomar, encontraremos evidências disso. As horas seguintes passaram em um borrão de agulhas e perguntas e formulários. Davi ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão durante a coleta de sangue, fazendo piadas para acalmar meus nervos, sendo o tipo de membro da família amoroso e solidário que eu havia esquecido que existia. Quando os resultados voltaram, o rosto da doutora Amaral estava sério. Dona Marta, ela disse, sentando-se na cadeira à minha frente, seu sangue mostra traços de várias substâncias que não deveriam estar aí. Compostos que definitivamente causariam os sintomas que você descreveu. Tontura, confusão, batimento cardíaco irregular, náusea. Tudo consistente com o que estamos vendo em seu sistema. Senti-me vingada e com o coração partido ao mesmo tempo. Eu estava certa. Davi estava certo. Ricardo estava me envenenando. O que fazemos agora? Eu perguntei. Agora, disse a doutora Amaral. Documentamos tudo. Colocamos você na medicação correta. E recomendamos fortemente que você entre em contato com a polícia. Naquela noite, de volta ao nosso pequeno apartamento, sentei-me olhando para as evidências espalhadas pela nossa mesa da cozinha. Resultados de exames de sangue. Fotos dos comprimidos falsos. Impressões sobre minha medicação real. Números de telefone de advogados e delegacias. Ricardo entrou exatamente quando Davi e eu estávamos discutindo nossos próximos passos. O que é tudo isso? Ele perguntou, olhando para os papéis com o que parecia ser aborrecimento. A verdade, eu disse simplesmente. Seu rosto ficou muito imóvel. Que verdade? Eu levantei os resultados do exame de sangue. A verdade sobre o que você tem feito comigo. A verdade sobre os comprimidos. A verdade sobre tudo. Por um momento, pensei que ele poderia negar. Poderia tentar me manipular mais uma vez, me convencer de que eu estava imaginando coisas ou exagerando. Em vez disso, ele riu. Riu de verdade, como se toda a situação fosse levemente divertida. Você descobriu, ele disse, sentando-se à mesa como se estivéssemos discutindo planos para o jantar. Levou tempo suficiente. A crueldade casual daquilo me tirou o fôlego. Davi se levantou, o rosto vermelho de raiva. Pai, que diabos há de errado com você? Sente-se, filho, disse Ricardo calmamente. Isso não lhe diz respeito. Não me diz respeito? Você tentou assassinar minha mãe? Eu tentei resolver um problema, corrigiu Ricardo. Sua mãe não tem sido nada além de um dreno nos recursos desta família por anos. As contas médicas, as constantes visitas ao médico, os medicamentos, as queixas intermináveis sobre cada pequena dor. Você sabe quanto dinheiro poderíamos ter economizado se ela apenas seguisse em frente? Seguisse em frente. Como se eu fosse um inconveniente temporário em vez de sua esposa por 3 décadas. E o seguro de vida teria ajudado, ele continuou. Não muito, talvez 50 mil reais, mas o suficiente para facilitar as coisas. Além disso, eu finalmente poderia ter um pouco de paz e sossego por aqui. Eu olhei para este homem com quem compartilhei minha vida, tentando encontrar qualquer traço da pessoa por quem me apaixonei todos aqueles anos atrás.
O jovem que me abraçou quando chorei pela doença da minha mãe. O pai que ficou acordado a noite toda quando Davi teve pneumonia quando criança. O marido que uma vez prometeu me amar e proteger até que a morte nos separasse. Ele havia partido. Talvez nunca tivesse realmente existido. Você está doente, disse Davi, sua voz tremendo de raiva. Você está realmente doente. Eu sou prático, respondeu Ricardo. Sua mãe está velha, ela é cara e só vai piorar. Eu estava fazendo um favor a todos. Esse foi o momento em que meu luto se transformou em algo totalmente diferente. Algo poderoso, limpo e imparável. Eu me levantei. Saia, eu disse baixinho. Ricardo me olhou com surpresa. Com licença? Saia deste apartamento. Saia da minha vida. Saia agora, antes que eu chame a polícia e mande te prender por tentativa de assassinato. Você não pode me expulsar. Esta é minha casa também. Na verdade, disse Davi, tirando mais papéis de sua pasta. O contrato de aluguel está no nome da mamãe. Está desde 2018, quando seu crédito ficou tão ruim que não deixaram você assinar nada. Legalmente, ela pode absolutamente te expulsar. Eu não sabia disso. Em todo o caos e confusão dos últimos anos, eu havia esquecido que meu nome era o único no nosso contrato de aluguel. A fachada confiante de Ricardo rachou um pouco. Marta, seja razoável. Você não consegue sobreviver sozinha. Você precisa de mim. Eu preciso de você? Eu olhei para ele com algo próximo da pena. Ricardo, você tem me envenenado sistematicamente por meses. Você tem planejado minha morte. A última coisa de que preciso é de você. Fui até nosso pequeno armário e peguei uma mala velha. Você tem 1 hora para arrumar o que precisar e ir embora. Depois disso, vou chamar a polícia. Você não vai fazer isso, ele disse, mas havia incerteza em sua voz agora. Você não tem para onde ir. Você não tem dinheiro próprio. Foi quando Davi falou. Na verdade, ela tem. Ele me entregou outro conjunto de papéis. Extratos bancários, registros de investimentos, informações da aposentadoria. Eu tenho ajudado a mamãe a organizar suas finanças, disse Davi. Acontece que ela tem sustentado esta família quase inteiramente sozinha por anos. Sua aposentadoria, sua pequena pensão da quitanda, a poupança para a qual ela contribui há décadas. Ela não precisa de você, pai. Ela nunca precisou. Eu encarei os números nos papéis. Eu havia perdido o controle de nossas finanças quando Ricardo assumiu a administração delas. Mas ver tudo exposto claramente foi chocante. Eu não era rica, mas também não estava na miséria. Eu tinha o suficiente para viver confortavelmente sozinha, para pagar meus cuidados médicos, para manter minha independência. Ele me fez sentir pobre e dependente quando, na verdade, eu era quem nos mantinha financeiramente à tona. As mentiras simplesmente continuavam se multiplicando. Ricardo fez as malas em silêncio carrancudo. Eu o observei se mover pelo nosso apartamento, este espaço que compartilhamos por 5 anos, juntando suas roupas e itens pessoais. Parecia surreal, como assistir ao final de um filme que eu nunca quis ver. Você vai se arrepender disso, ele disse enquanto estava na nossa porta da frente com sua mala. Você acha que pode se virar sozinha, mas não pode. Você vai voltar rastejando dentro de 1 semana. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. Talvez pela primeira vez em anos. Este homem que me convenceu de que eu não valia nada, que me fez sentir como um fardo, que literalmente tentou me matar por dinheiro de seguro. Adeus, Ricardo, eu disse simplesmente. E fechei a porta. O silêncio que se seguiu foi o som mais bonito que eu já ouvi. Sem críticas, sem exigências, sem um subtexto de ressentimento ou nojo mal disfarçado. Apenas paz. Davi ficou comigo naquela noite, dormindo no nosso pequeno sofá, garantindo que eu estivesse bem. Pedimos uma pizza do restaurante lá de baixo e comemos sentados no chão, conversando e rindo como não fazíamos há anos. Estou orgulhoso de você, mãe, ele disse enquanto limpávamos as caixas vazias. Eu sei que foi assustador, mas você conseguiu. Você se salvou.
Pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira. Sem tosse, sem coração acelerado, sem confusão ou tontura. Meu corpo já estava começando a se curar agora que eu não estava sendo envenenada diariamente. Mas eu sabia que Ricardo me desistiria facilmente. Homens como ele não aceitam a derrota graciosamente. Eu estava certa. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar às 6 da manhã. Ricardo, ligando para me dizer que ele havia me perdoado pelo meu pequeno chilique e estava disposto a voltar para casa. Eu sei que você não quis dizer isso, Marta. Você só estava confusa por causa da sua medicação. Venha me buscar e vamos fingir que isso nunca aconteceu. Eu desliguei na cara dele. Ele ligou de volta imediatamente. Não desligue na minha cara de novo. Estou tentando ser razoável aqui, mas você está dificultando as coisas. Você não pode simplesmente jogar fora 32 anos de casamento por causa de algum mal-entendido. Mal-entendido. Ele estava chamando tentativa de assassinato de mal-entendido. Eu bloqueei o número dele. Então ele começou a aparecer no meu prédio, ficando do lado de fora, na calçada, olhando para a minha janela, às vezes por horas. O porteiro, seu Rodrigues, ligou para me avisar. Dona Marta, seu marido está lá embaixo de novo. Devo deixá-lo subir? Não, eu disse firmemente. E se ele se tornar ameaçador ou se recusar a sair, por favor, chame a polícia. Após 3 dias desse assédio, eu sabia que precisava tomar uma atitude legal. Davi me ajudou a contatar uma advogada. Uma mulher chamada Patrícia Campos, especialista em casos de violência doméstica. Seu escritório era pequeno, mas confortável, cheio de livros, plantas e fotos de sua família. Conte-me tudo, ela disse, acomodando-se em sua cadeira com um bloco de anotações amarelo. E eu contei. O envenenamento, a manipulação financeira, o abuso emocional, o isolamento, as ameaças. Tudo. Dona Marta, ela disse quando terminei, o que seu marido fez não é apenas abuso. É tentativa de assassinato. Precisamos registrar queixa criminal imediatamente. O pensamento me aterrorizou. Levar Ricardo ao tribunal, testemunhar em público sobre nosso inferno particular, expor a vergonha de nossa família a estranhos. Mas a alternativa era deixá-lo sair impune. Deixá-lo fazer isso com outra pessoa, algum dia. O que eu preciso fazer? Perguntei. Primeiro, pedimos uma medida protetiva. Depois, trabalhamos com a polícia para construir um processo criminal. As evidências que você e Davi reuniram são excelentes. Exames de sangue, análise da medicação, documentação de suas ameaças e admissões. Naquela tarde, fomos ao Fórum da Barra Funda. O prédio era imponente e frio, todo em mármore e passos ecoantes. Senti-me pequena, velha e deslocada. Mas Patrícia me guiou pelo processo com paciência e gentileza. Preenchemos formulários, apresentamos evidências, nos encontramos com um juiz que concedeu uma medida protetiva temporária. Ricardo estava agora legalmente proibido de me contatar ou de se aproximar a menos de 150 metros da minha casa. Pensei que seria o fim. Eu estava errada. 2 dias depois, recebi uma ligação do síndico. Dona Marta, odeio incomodá-la, mas recebi algumas ligações preocupantes sobre a senhora. Alguém alegando ser seu parente diz que a senhora está com problemas de saúde mental e não pode ser confiada para viver sozinha com segurança. Meu sangue gelou. Eles estão dizendo que a senhora tem feito acusações falsas contra seu marido, que está confusa e possivelmente perigosa para si mesma e para os outros. Eles estão solicitando que eu faça uma verificação de bem-estar. Ricardo. Tinha que ser Ricardo, tentando um novo ângulo de ataque. Seu Almeida, eu disse, tentando manter minha voz calma. Eu estou bem. Não estou tendo nenhuma crise de saúde mental. Recentemente, deixei um casamento abusivo, e meu ex-marido agora está me assediando e tentando me desacreditar. Imaginei que fosse algo assim, disse seu Almeida gentilmente. A senhora tem sido uma inquilina exemplar por 5 anos. Mas essas ligações foram bastante insistentes. Eu queria avisá-la. Depois que desliguei,
Sentei-me na minha cozinha tremendo. Ricardo estava tentando me declarar mentalmente incompetente. Se ele conseguisse, poderia potencialmente me internar em algum lugar, assumir o controle das minhas finanças, talvez até conseguir a tutela legal sobre mim. O pensamento era mais aterrorizante do que o envenenamento havia sido. Liguei para Patrícia imediatamente. Isso é uma escalada, ela disse sombriamente. Ele está tentando desacreditá-la antes que o processo criminal vá a julgamento. Precisamos agir mais rápido. Na semana seguinte, Patrícia e eu trabalhamos sem parar para construir nosso caso. Conseguimos declarações da doutora Amaral sobre minha condição médica e o envenenamento. Documentamos as ligações e o assédio de Ricardo. Reunimos testemunhas de caráter que poderiam atestar minha competência mental. Davi tirou uma folga do trabalho para ajudar, me levando a compromissos, organizando a papelada, garantindo que eu não ficasse sozinha quando me sentia sobrecarregada. Rosa, do andar de baixo, tornou-se uma aliada inesperada. Quando soube o que havia acontecido, ficou indignada. "Aquele homem!" ela disse, colocando um pote de sopa caseira na minha pequena mesa. Eu sabia que algo estava errado. Podia ouvi-lo gritando às vezes, ver como você parecia triste no corredor. Eu deveria ter dito algo antes. Não é sua culpa. Eu a tranquilizei. Eu escondi bem. Bem demais, disse Rosa com firmeza. Mas chega de esconder, ok? Você é forte, Marta. Mais forte do que imagina. A amizade de Rosa se tornou uma tábua de salvação durante aquelas semanas sombrias. Ela me visitava todos os dias, me trazia comida, sentava-se comigo quando a solidão parecia esmagadora. Ela me lembrou que nem todo amor vem com condições e custos. A audiência criminal foi marcada para uma manhã de terça-feira, em novembro. Acordei naquele dia sentindo que poderia vomitar de nervosismo. Era isso. Minha chance de contar minha história oficialmente, de responsabilizar Ricardo pelo que ele havia feito comigo. Davi me buscou cedo, e dirigimos por São Paulo em silêncio. As folhas das árvores estavam mudando de cor, belos vermelhos e dourados que me lembravam de tempos melhores, de estações em que eu sentia esperança em vez de pavor. O fórum estava lotado e caótico. Patrícia nos encontrou do lado de fora, parecendo profissional e confiante em seu terno escuro. "Você está pronta para isso?" ela me perguntou. Pensei em tudo que me trouxe a este momento. 32 anos de casamento, 5 anos de abuso crescente, meses sendo lentamente envenenada pelo homem que prometeu me amar e proteger. Pensei na suposição confiante de Ricardo de que eu nunca lutaria, nunca o exporia, nunca encontraria a coragem de me salvar. Pensei no sussurro de Davi. "Mãe, fuja", que iniciou toda essa jornada. Pensei na sopa e na bondade de Rosa, no cuidado gentil da doutora Amaral, na defesa feroz de Patrícia em meu nome. "Estou pronta", eu disse. A sala do tribunal era menor do que eu esperava, mais íntima. Ricardo sentou-se na mesa do réu com seu próprio advogado, parecendo carrancudo e irritado. Quando nossos olhos se encontraram do outro lado da sala, ele me fuzilou com ódio indisfarçado. Este era o homem que amei por 3 décadas. Este era o pai do meu filho. Esta era a pessoa por quem sacrifiquei minha saúde, minhas finanças e minha identidade para apoiar. E ele me odiava por me recusar a morrer em silêncio. O promotor, um jovem chamado Dr. Tiago Monteiro, apresentou nossas evidências metodicamente. Os registros médicos mostrando que eu havia sido envenenada. Os comprimidos falsos que Ricardo havia substituído pela minha medicação real. Os exames de sangue provando quais substâncias estavam no meu sistema. A doutora Amaral testemunhou sobre os danos físicos que foram causados ao meu corpo. Davi testemunhou sobre encontrar a medicação trocada. Patrícia testemunhou sobre o padrão de abuso e controle. Então foi a minha vez de depor. Atravessar aquele tribunal foi como atravessar uma ponte de uma vida para outra. Atrás de mim estava a Marta vítima, a mulher que aceitou o abuso como o preço do amor, que quase morreu em vez de lutar. À minha frente estava alguém novo,
alguém que eu ainda estava aprendendo a ser. Dona Marta, disse o promotor gentilmente, pode nos contar sobre seu casamento com o réu? E eu contei. Tudo. Os anos de manipulação emocional, o controle financeiro, o isolamento de amigos e sistemas de apoio. A escalada gradual para o envenenamento físico. Por que a senhora não saiu antes? O advogado de defesa perguntou durante o interrogatório. Era uma pergunta justa. Uma que eu me fiz centenas de vezes. Porque eu o amava, eu disse simplesmente. Porque eu acreditava que o amor significava suportar qualquer coisa, sacrificar tudo, aceitar qualquer tratamento que me fosse dado. Porque eu achava que meu valor estava ligado ao quanto eu podia dar e ao quão pouco eu podia pedir em troca. E quando isso mudou? Olhei para Ricardo do outro lado da sala, que me encarava com cálculo frio, provavelmente se perguntando como poderia usar essa situação a seu favor mesmo agora. Quando percebi que ele estava disposto a me matar, eu disse, quando entendi que meu amor e sacrifício significavam menos que nada para ele, quando finalmente aceitei que morrer não era o preço que eu deveria ter que pagar pela conveniência dele. O juiz proferiu seu veredito naquela tarde, culpado em várias acusações, incluindo tentativa de assassinato, violência doméstica e abuso de idoso. Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão. Enquanto o oficial de justiça o levava algemado, ele se virou para me olhar uma última vez. Isso não acabou, Marta, ele gritou. Isso não acabou. Mas tinha acabado. Estava finalmente, completamente, absolutamente acabado. Saí daquele tribunal sentindo como se estivesse flutuando. O ar de novembro estava fresco e limpo, carregando o cheiro de folhas morrendo e novas possibilidades. Como você se sente? Davi perguntou enquanto estávamos nos degraus do tribunal. Livre, eu disse. E eu realmente queria dizer isso. Mas a liberdade, eu estava prestes a aprender, vem com seus próprios desafios. As primeiras semanas após o julgamento foram uma estranha mistura de alívio e desorientação. Por 32 anos, minha vida girou em torno das necessidades, humores e exigências de Ricardo. Mesmo os últimos meses de luta contra ele ainda foram sobre ele, definidos por suas ações. Agora, pela primeira vez desde que eu tinha 41 anos, eu estava completamente sozinha. Sozinha, mas não solitária, se é que me entende. Eu tinha Davi, Rosa, Patrícia, a doutora Amaral, pessoas que genuinamente se importavam com meu bem-estar. Mas eu também tinha algo que não experimentava há décadas: autonomia. Eu podia comer o que quisesse no jantar sem me preocupar com críticas. Podia assistir minhas novelas favoritas sem alguém mudar de canal. Podia convidar Rosa para um café sem ser acusada de fofocar ou perder tempo. Podia tomar minha medicação real e sentir meu corpo ficando mais forte a cada dia. Mas eu também tive que aprender a ser Marta novamente, em vez de apenas a esposa de Ricardo ou a mãe de Davi. Quem era eu quando não era definida por meus relacionamentos com outras pessoas? Comecei pequeno. Comprei as comidas que eu realmente queria comer em vez de apenas o que era mais barato. Troquei nossos lençóis velhos e gastos por novos em cores que eu amava. Pendurei quadros que guardava em caixas porque Ricardo não gostava deles. Lentamente, meu pequeno apartamento começou a parecer meu lar, em vez de apenas um lugar onde eu morava. Rosa me convenceu a participar de uma aula de arte no centro comunitário que ela frequentava há anos. Você sempre disse que gostava de desenhar, ela me lembrou. Quando foi a última vez que você fez algo só por diversão? Eu não conseguia me lembrar. Tudo na minha vida por tanto tempo foi sobre sobrevivência, sobre manter todos os outros felizes, sobre gerenciar crise após crise. Diversão era um luxo que eu não podia pagar. A aula de arte acontecia nas noites de terça-feira em uma sala iluminada no centro comunitário. Nossa professora, a professora Helena, era uma arteterapeuta aposentada que trabalhava com idosos. Ela era paciente e encorajadora, nunca crítica ou exigente. Não há maneira errada de fazer arte.
Ela disse durante minha primeira aula. Só existe a sua maneira. Comecei com desenhos simples a lápis. Uma tigela de frutas, um vaso de flores, minhas próprias mãos cruzadas no colo. Meus dedos estavam rígidos no início, desacostumados a segurar qualquer coisa exceto produtos de limpeza e frascos de remédio. Mas, gradualmente, com o passar das semanas, algo despertou. Eu me vi desenhando não apenas objetos, mas sentimentos. A solidão do meu casamento, representada em quartos vazios e portas fechadas. O medo com que eu vivi, expresso através de tempestades escuras e árvores nuas. E, eventualmente, esperança. O nascer do sol rompendo as nuvens, jardins florescendo, pássaros alçando voo. Seu trabalho está ficando mais forte, observou a professora Helena durante uma aula em janeiro. Mais confiante. Mais vivo. Era exatamente assim que eu me sentia. Mais viva. Na mesma época, reconectei-me com Janete, uma velha amiga dos meus tempos de quitanda. Trabalhamos juntas por 3 anos, compartilhando pausas e cobrindo os turnos uma da outra quando nossos filhos ficavam doentes. Mas quando me casei com Ricardo, ele gradualmente me convenceu de que Janete não era o tipo certo de amiga para uma mulher casada. Encontrei o número de telefone dela em uma agenda antiga e liguei para ela por impulso uma tarde. Marta? A voz de Janete era de alegria e surpresa. Meu Deus, menina. Onde você esteve? Não tenho notícias suas há... O quê? 15 anos? 20, eu corrigi. E tem sido complicado. Nos encontramos para um café na semana seguinte em uma pequena cafeteria perto do meu apartamento. Janete parecia mais velha, claro, mas tinha os mesmos olhos gentis e sorriso maroto que eu me lembrava. Ela era viúva agora, morando sozinha com 2 gatos e um pequeno jardim que cuidava obsessivamente. Então, me conte tudo. Ela exigiu sobre nossas xícaras fumegantes. O que aconteceu com você? Por que você desapareceu? Eu contei a ela. Não tudo. Não o envenenamento ou o julgamento criminal. Mas o suficiente. O isolamento, o controle, a maneira como eu me perdi tentando manter todos os outros felizes. Ah, querida, disse Janete, estendendo a mão sobre a pequena mesa para apertar a minha. Sinto muito. Eu imaginei, sabe? Você simplesmente sumiu. Liguei algumas vezes, mas aquele seu marido sempre dizia que você estava ocupada ou não estava se sentindo bem. Ele nunca me disse que você ligou. Imaginei que sim. Homens como ele não gostam que suas esposas tenham amizades independentes. Ameaça o controle deles. A compreensão direta de Janete foi curativa de uma forma que eu não esperava. Ela nem me julgou por ter ficado tanto tempo, não perguntou por que eu não saí antes. Ela apenas aceitou que eu estava aqui agora, pronta para reconstruir. Sabe do que você precisa? Ela disse enquanto terminávamos nosso café. Você precisa viajar. Quando foi a última vez que você foi a algum lugar só porque queria? Eu não conseguia me lembrar. Talvez nunca. Para onde você iria? Janete insistiu. Pensei nisso por um momento. Em todos os meus anos de sacrifício e sobrevivência, nunca me permiti sonhar com lugares que eu gostaria de ver, experiências que eu gostaria de ter. Talvez. O mar? Eu disse timidamente. Eu nunca vi o mar. Os olhos de Janete se arregalaram. Nunca? Marta, você mora em São Paulo. O mar fica a 2 horas de distância. Ricardo nunca quis ir a lugar nenhum que custasse dinheiro. Expliquei. Bem, Ricardo não está mais aqui, está? Janete sorriu. Vamos planejar uma viagem. Naquele fim de semana, Janete e eu pegamos um ônibus para o Guarujá. Era fevereiro, frio e ventoso, mas eu não me importei. De pé naquela praia vazia, observando as ondas quebrarem incessantemente na areia, senti algo que não experimentava há décadas. Admiração. O mar era maior do que eu imaginava, mais barulhento, mais vivo. O spray de sal no meu rosto parecia um batismo, como lavar tudo o que foi e abrir espaço para o que quer que viesse a seguir. Lindo, não é?
disse Janete ao meu lado na areia. Incrível, eu suspirei. Passamos o dia caminhando na praia, coletando conchas, comendo uma porção de isca de peixe em uma pequena barraca. Prazeres simples que pareciam revolucionários depois de tantos anos cuidando de todos, menos de mim mesma. Na viagem de ônibus de volta, me peguei planejando outras pequenas aventuras. Talvez uma visita a um museu, ou um show, ou uma aula de culinária. Talvez eu aprendesse espanhol, ou começasse a jardinar, ou finalmente lesse todos aqueles livros para os quais nunca tive tempo. O mundo parecia cheio de possibilidades em vez de obrigações. A primavera chegou cedo naquele ano, e com ela vieram desafios inesperados. Em abril, recebi uma carta do advogado de Ricardo. Ele estava apelando de sua condenação, alegando novas evidências de minha instabilidade mental. Ele estava sugerindo que eu inventei toda a história de envenenamento durante um surto psicótico, que os exames de sangue foram contaminados, que eu mesma troquei meus próprios comprimidos em algum esquema elaborado para chamar a atenção. A carta me aterrorizou. E se a apelação dele fosse bem-sucedida? E se um juiz diferente acreditasse em suas mentiras? E se eu acabasse sendo a punida? Patrícia me assegurou que sua apelação tinha poucas chances de sucesso, dada a esmagadora evidência que apresentamos. Mas o processo legal se arrastaria por meses, mantendo a presença de Ricardo em minha vida como uma sombra persistente. Ele está tentando entrar na sua cabeça de novo. Patrícia me alertou durante uma reunião em seu escritório. Não deixe. Você sabe a verdade. Todo mundo que importa sabe a verdade. Tentei seguir o conselho dela, mas a carta me abalou mais do que eu queria admitir. Justo quando eu estava começando a me sentir segura, começando a acreditar que estava verdadeiramente livre, Ricardo estava tentando voltar para a minha vida. A pior parte era a dúvida que ele havia plantado. E se eu tivesse imaginado parte disso? E se minha memória não fosse confiável? E se eu realmente fosse mentalmente instável? Esses pensamentos giravam em minha mente durante noites sem dormir, minando o progresso que eu havia feito, a confiança que eu havia construído. Foi Rosa quem me ajudou a recuperar a perspectiva. Marta, ela disse uma noite enquanto estávamos sentadas em seu aconchegante apartamento tomando chá, você se lembra de quando se mudou para este prédio? Eu assenti. Estávamos desesperados para encontrar uma moradia acessível depois que Ricardo perdeu o emprego, e este pequeno apartamento era tudo o que podíamos pagar. Você parecia um fantasma, continuou Rosa. Magra, pálida, assustada. Você pedia desculpas por tudo, por fazer barulho subindo as escadas, por pegar sua correspondência ao mesmo tempo que outras pessoas, por existir. Ela pousou a xícara de chá e olhou diretamente para mim. Agora olhe para você. Você tem cor em suas bochechas. Você anda mais ereta. Você sorri. Você ri. Você faz arte. Você tem aventuras. Isso parece alguém mentalmente instável para você? Ela estava certa. A transformação foi tão gradual que eu não a notei completamente, mas eu estava me tornando alguém novo. Alguém de quem eu realmente gostava. Ele está com medo, disse Rosa com firmeza. Ele está na prisão, e está com medo. Então está tentando a única arma que lhe resta: fazer você duvidar de si mesma. Não dê a ele esse poder. O processo de apelação se arrastou durante o verão. Mas não deixei que isso me impedisse de viver. Fiz mais aulas de arte, fiz viagens de fim de semana com Janete, comecei a ser voluntária em um centro de alfabetização local. Eu estava construindo uma vida que pertencia inteiramente a mim. Em setembro, quase um ano após a condenação de Ricardo, Patrícia ligou com notícias. A apelação foi negada, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Acabou, Marta. Acabou de verdade. Desliguei o telefone e sentei-me na minha cozinha ensolarada, cercada por meus materiais de arte e as plantas que comecei a cultivar nas janelas. Davi viria para o jantar naquela noite. Rosa estava me ensinando a fazer suas famosas enchiladas no próximo fim de semana. E eu tinha uma viagem planejada para visitar a filha de Janete na Filadélfia no mês seguinte. Minha vida estava cheia.
Não cheia das necessidades e exigências de outras pessoas, mas cheia de minhas próprias escolhas, meus próprios relacionamentos, minha própria alegria. Pensei na mulher que eu era há 2 anos, arrastando-se por este mesmo apartamento em sua camisola, engolindo veneno todas as manhãs, desaparecendo um pouco mais a cada dia. Aquela mulher não poderia ter imaginado a vida que eu estava vivendo agora. Mas aquela mulher também era mais corajosa do que sabia. Ela encontrou forças para ouvir quando seu filho sussurrou: "Fuja". Ela encontrou coragem para lutar. Ela encontrou a determinação para se salvar. Eu estava orgulhosa dela. Eu estava orgulhosa de mim. Você sabe como é gostar de si mesma pela primeira vez em décadas. Olhar no espelho e ver alguém que vale a pena cuidar? Alguém por quem vale a pena lutar? Parece ressurreição. Naquela noite, Davi veio como planejado. Cozinhei sua comida favorita, carne de panela com legumes, e comemos na minha pequena mesa com velas e flores do jardim de rosa. "Você parece feliz, mãe", ele disse, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. "Realmente feliz." "Eu estou feliz", percebi. "Pela primeira vez em anos estou realmente feliz." "Estou orgulhoso de você, sabe?", disse Davi. "O que você fez, lutar, deixá-lo, levá-lo ao tribunal, exigiu uma coragem incrível." "Eu não me senti corajosa", admiti. "Senti-me aterrorizada na maior parte do tempo." "É isso que tornou corajoso", ele disse. "Ter medo, mas fazer mesmo assim." Depois que Davi saiu, sentei-me na minha pequena varanda olhando para São Paulo. A cidade brilhava na escuridão, cheia de outras vidas, outras histórias, outras pessoas encontrando seu caminho através de suas próprias lutas. Em algum lugar lá fora, pode haver outra mulher como eu costumava ser. Outra pessoa desaparecendo em sua própria vida, aceitando o abuso como o preço do amor. Desaparecendo lentamente até quase não estar mais lá. Se essa pessoa está assistindo a isso, se essa pessoa é você, quero que saiba de algo. Você vale a pena lutar. Você vale a pena ser salva. Você vale mais do que as migalhas de afeto que estão lhe dando em troca de sua vida inteira. Você não precisa se manter pequena para deixar os outros confortáveis. Você não precisa aceitar veneno como remédio. Você não precisa desaparecer para manter a paz. Você pode fugir. Você deveria fugir. E quando o fizer, pode descobrir o que eu descobri. A pessoa que você salvará será o seu eu mais bonito. 2 anos se passaram desde aquela manhã em que Davi sussurrou: "Mãe, fuja", no meu ouvido. 2 anos desde que parei de engolir veneno. 2 anos desde que me escolhi pela primeira vez em décadas. Ricardo ainda está na prisão. Não penso muito nele, exceto às vezes como um conto de advertência. Um lembrete de quão baixo eu estava disposta a ir, o quanto eu estava disposta a aceitar, quão perto cheguei de morrer pela conveniência de outra pessoa. Meu apartamento agora é iluminado, cheio de arte, plantas e o som de risadas quando os amigos vêm visitar. Tenho uma vida que parece minha. Dias que se desenrolam de acordo com minhas escolhas, em vez das exigências de outra pessoa. Davi está prosperando em sua carreira, noivo de uma mulher maravilhosa que o trata com o respeito e o amor que ele merece. Ele aprendeu, observando minha transformação, como relacionamentos saudáveis devem ser. Rosa e eu fazemos aulas de arte juntas, viajamos para museus, experimentamos novos restaurantes. Nossa amizade é um presente sem amarras, sem custos ocultos, sem trocas cuidadosamente calculadas. Janete e eu conversamos toda semana e fazemos aventuras mensais. Pequenas viagens que alimentam minha alma e me lembram que o mundo está cheio de beleza que eu havia esquecido que existia. Tenho 75 anos e estou apenas começando a viver. Algumas pessoas podem dizer que desperdicei 32 anos da minha vida naquele casamento. Mas eu não vejo dessa forma. Aqueles anos me ensinaram o que eu não quero, o que não aceitarei, o quanto eu valho. Eles me fizeram apreciar a liberdade de uma forma que eu nunca poderia de outra forma. E me levaram a este momento, a esta vida,
a esta versão de mim mesma que ainda estou conhecendo e aprendendo a amar. Todas as manhãs agora eu tomo minha medicação real, os comprimidos que ajudam meu coração a se manter forte e estável. Todas as manhãs, faço meu café exatamente como gosto. Todas as manhãs, olho pela janela para o horizonte de São Paulo e me sinto grata por estar viva. Não apenas respirando, mas viva, desperta, presente, livre. Quero deixar você com este pensamento. Nunca é tarde demais para se salvar. Se você tem 35, 55 ou 75 anos, se está presa por meses, anos ou décadas, se o abuso é sutil, óbvio ou algo no meio, nunca é tarde demais para se escolher. A coragem que você precisa já está dentro de você, esperando. A força que você precisa já está lá, silenciosa, mas inquebrável. A vida que você merece já é possível, se você estiver disposta a alcançá-la. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa sussurrando "fuja" em seu ouvido para você se lembrar que tem pernas. Às vezes, tudo o que é preciso é um momento de clareza para ver que o remédio é, na verdade, veneno. Às vezes, tudo o que é preciso é uma respiração profunda para encontrar sua voz e dizer "chega". Você já viveu algo assim? Já conheceu alguém que desapareceu em sua própria vida? Que aceitou menos do que merecia? Que quase se perdeu tentando amar alguém que não podia amá-la de volta? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua voz importa. Sua experiência importa. Você importa. E se esta mensagem chegou a você exatamente no momento em que precisava ouvi-la? Se algo em minha história despertou algo na sua, por favor, curta este vídeo e se inscreva. Juntos, podemos lembrar um ao outro que nunca é tarde para parar de fingir e começar a viver. O sol está se pondo do lado de fora da minha janela agora, pintando minha pequena cozinha com luz dourada e alaranjada. Em alguns minutos, vou colocar uma música e cozinhar meu jantar, algo que eu realmente quero comer. Mais tarde, vou trabalhar em uma pintura que venho criando, adicionando camadas de cor ao que começou como escuridão, mas está lentamente se tornando algo bonito. Amanhã, acordarei na minha própria cama, na minha própria casa, na minha própria vida. Tomarei minha medicação real e sentirei meu coração batendo forte e estável. Farei meu café e observarei a cidade acordar, cheia de possibilidades que sou corajosa o suficiente para explorar. Amanhã, continuarei sendo Marta, não a esposa de Ricardo, não apenas a mãe de Davi, mas Marta, complexa, imperfeita, resiliente, livre. E essa mulher vale cada passo da jornada que me trouxe até aqui. A mulher que você pode se tornar vale cada passo da sua jornada também. Fuja se precisar. Lute se for preciso. Salve-se, não importa o que custe. Você merece uma vida que pareça sua. Você merece um amor que não exija que você desapareça. Você merece ser livre.